Hoje a Carla não vai poder estar presente, porque ela está a trabalho, viajando a trabalho. A Paula entrou também. Beleza. Boa noite, Paula. Oi, desculpa o atraso. Beleza? Tranquilo. A Carla não vai poder participar hoje, então eu vou tentar que substituir ela aqui nessa aula. Vamos ver. E vamos fazer a nossa oração inicial. Agradecer a Deus aqui pela nossa oportunidade de estar reservando esse momento aqui para esses estudos, essas reflexões, que estamos reiniciando mais uma semana, que seja uma semana abençoada também, possamos pôr em prática aqui muitas das nossas reflexões que vamos ter hoje. Pedir a Deus que ilumine a nossa casa, que acalmamos nosso coração, nossa mente, nosso espírito, para podermos nos concentrar aqui e podermos agregar ao nosso espírito esse alimento divino do Evangelho que Jesus nos deixou. Que Deus nos abençoe os nossos trabalhos de hoje. Pedir também muitas vibrações, muitas bênçãos para Bárbara. A situação de saúde dela não está fácil. Para Ana, mãe dela, que também acompanha. Deus possa iluminar, a espiritualidade pode chegar até elas e jogar toda a luz, tudo que for melhor, que Deus sabe de todas as coisas, né? Que Deus abençoe o Marcos também, que recebeu alta, logo mais ele estará aqui com a gente, que ele esteja bem recuperado, com bom sono, bem dormindo, bem descansado. Agradecer a todos eles. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai, Senhor, de todos os males, que assim seja. Salve Jesus e graças a Deus. Então, a aula de hoje é sobre a lei da destruição e a primeira parte, certo? E aí vai falar muito, como a gente está falando de várias leis, que a gente já deu uma prévia de todas as leis que a gente vai falar no decorrer desse curso, desse semestre. E uma delas é a lei da destruição, que ela pode ser chamada da natureza também, também tem a lei específica da natureza, mas essa destruição também é uma visão, seja ela da própria natureza ou da própria morte física, da visão mais física da coisa. Tem a visão física, que é o que a gente está encarnado, a gente consegue visualizar melhor, né? Consegue. E tem a visão espiritual, que ela não enxerga como essa destruição, que para a gente pode ser um pouco mais dramático, né? Mas para a visão espiritual, ela é benéfica no sentido de transformação, de mudança e de evolução, assim como vários ciclos da própria humanidade que parece que vai. Todo mundo fala, o mundo vai acabar, mas na verdade não, o mundo está se renovando, está tá destruindo algo para criar algo novo, algo morre para nascer outro algo novo. Então a roupa velha precisa ir embora para poder entrar a roupa nova, senão a gente vai ficar com a roupa velha a vida inteira. Então é assim que funciona nessa evolução, nesse sentido dessa lei que a gente vai começar a falar. E principalmente veio a calhar porque está acontecendo muitas destruições aí com essas chuvas aí, e veio a calhar o assunto para poder explicar um pouco melhor sobre como que podemos observar essas devastações, só um instante, essas, essas forças da natureza, essas tragédias que a gente está observando, até inclusive as guerras, né? A lei da destruição é uma lei da natureza,
O mundo material sempre estará em transformação para cumprir os desígnios de Deus. A transformação tem por objetivo a revolução e evolução dos seres vivos. Do ponto de vista do espírito imortal, fica fácil compreender a justiça perfeita de Deus, uma justiça amorosa, diferente da justiça humana, que necessita de transformar-se para acompanhar a evolução moral da humanidade. Então, nada do que acontece pode ser uma tragédia para os nossos olhos, que nem eu vi o vídeo lá hoje mesmo eu vi da mulher vendo a casa dela destruindo, caindo, desabando, aqui em Taboão da Serra ali. Ou você observa guerras, né? Aí você observa devastações da natureza, e aí a gente está olhando no nosso ponto de vista de encarnado, essa fração de muitas encarnações de uma vida de um espírito velho que nós somos e imortal. E aí a gente sabe que numa visão espiritual tudo isso faz um sentido, tem um porquê, está explicado lá por trás. E quando você for ver todas essas tragédias, elas têm uma base fundamentada, uma explicação espiritual por que isso está acontecendo. E Deus não vai permitir que isso aconteça se não for para o nosso benefício, né? Então, é nesse momento que a gente tem que se apegar à nossa fé e entender que faz parte, tudo o que acontece é com a permissão de Deus. Então, os sentimentos de revolta, outros sentimentos baixos, não convêm apesar de ser algo muito difícil, a gente está falando aqui na teoria, né? E não convém a gente ter essa revolta com essas tragédias, porque tem alguma explicação por trás disso. E aí, o instinto da destruição dos seres vivos é maior quanto mais próximo estiver da sua criação divina. A destruição entre os animais visa somente a alimentação e a defesa, o equilíbrio entre os seres vivos da natureza. Aqui está falando um pouco também sobre essa parte do ecossistema, que vai falar aqui no próximo slide, que faz parte da natureza, que a gente sempre observa, né? Quando a gente aprendeu lá na escola, lá, aquela parte da natureza, a raposinha come, né, o bichinho, come a planta, aí depois ele morre, e aí aduba a terra, e aí esse ciclo alimentar, essa cadeia alimentar faz parte da natureza que Deus criou, porque todo mundo, todo ser vivo aqui da Terra, ele aprende alguma coisa. Pode ser uma planta, pode ser um animalzinho lá da selva, tudo aqui, alguma coisa ele evolui. Ele está aqui para poder experimentar essas sensações de estar aqui encarnado e poder evoluir. Por mais que você ache que ele morreu, mas a gente sabe que ele continua e algum aprendizado ele trouxe, assim como a gente mesmo, que morre e aprendeu alguma coisa no tempo que a gente ficou aqui. Aí a cadeia alimentar é uma sequência natural de conservação que preserva esse equilíbrio da necessidade de viver e reproduzir, equilíbrio entre dois instintos de conservação e destruição. Então aqui está falando de desse equilíbrio que pode ser entendido de várias formas, mas falando especificamente da natureza, a gente tem essa dificuldade de entender até hoje, né, de poder utilizar esses recursos da natureza dentro desse equilíbrio, não no extremo lá da destruição nem da conservação no sentido emocional. Depois a gente vai destrinchar um pouco essa parte. A destruição vai sendo menos necessária à medida que a evolução do espírito vai sobrepondo à matéria. Nos mundos espalhados pelo universo, mais evoluídos que a Terra, a destruição é abrandada. No universo, em qualquer lugar, a destruição tem seus limites. Então, nos mundos lá mais superiores, não tem mais a necessidade. Tem até os mundos puros, eles nem utilizam essa matéria que a gente usa, obviamente. Tem os mundos lá que eles nem têm perispírito direito, tem uns que nem tem, né? Então, quanto mais evoluído, mais leve a gente vai ficando, menos necessidades dessas coisas mais pesadas, mais materiais, mais físicas, a gente vai tendo. Assim como a gente vai vendo já nas próprias tecnologias como elas vão ficando cada vez mais leves e menos necessário a gente ter, sabe aquelas coisas antigas que a gente pode observar lá dos anos 1900, quando fazia uma estante
uma estante com aquela madeira talhada, aquela madeirona bem grossa, assim, super exagero, né? Aí você vai ver uma estante de hoje, aquele MDF, bem fininho, bem mais, uma coisa mais compacta, porque as coisas vão evoluindo, vão ficando cada vez mais leves. E aí vai ficando cada vez menos, com menor necessidade desse uso desenfreado essa extração da natureza. Aí o abuso, a destruição desnecessária é uma violência da lei de Deus e acionará os mecanismos de ajuste à lei de ação e reação. Então, o abuso seja nessa exploração, né, que a gente tem esses recursos e a gente pega mais, né, o costume do ser humano, né, tem mais do que o necessário. Seja até numa compra no mercado, às vezes a gente compra mais do que o necessário e acaba estragando. Aí você encarna lá, dono de uma mega empresa lá, e você acaba explorando mais do que o necessário e você devasta uma região, uma cidade, porque você, ainda com o mesmo espírito, mas com outro tipo de poder, né, financeiro e de influência, você acaba influenciando a natureza de alguma forma e destruindo, né? O oposto, a idolatria dos animais, pode levar a um excesso de um sentimento louvável, indicando essa idolatria, fanatismo e mais medo supersticioso do que bondade. Então, quer dizer que é como se a gente, às vezes, se apegasse demais. Não, a natureza está aí para poder ser para poder ser usada. Se Deus deixou, é para a gente usar. Para a gente usar para uma coisa útil. Vamos supor que a gente está tendo aqui a aula por causa desses computadores, desses componentes que compõem o computador, que são metais, minérios, ferro, até, até ouro, prata, até tudo esse equipamento que a gente está mexendo aqui agora, que foi extraído da natureza para isso estar acontecendo aqui, essa reunião. E isso é uma coisa útil, a gente está tendo essa reunião aqui, então a gente, ou seja, a gente está utilizando esse recurso que a natureza nos deu, que Deus nos deixou, para uma coisa útil. E aí é, cabe a gente saber utilizar dentro desse equilíbrio, não e não ser desse lado que está falando aqui, dessa idolatria, esse exagero radical com a natureza, que a natureza ela pode ser usada, sim, mas de uma maneira sustentável. Então, aí que vem o equilíbrio das coisas, né? Acho que deu para entender essa parte, né? Flagelos destruidores. Os flagelos podem ser naturais, como terremotos, vulcões, tsunamis, ou provocados pelo abuso do uso que a humanidade faz do seu ambiente físico, como as inundações provocadas pelo aquecimento global. Os flagelos destruidores são assustadores, terríveis no momento, mas quando observados espiritualmente, percebemos que a perfeita sabedoria divina acelera a transformação e promove o equilíbrio perdido, né? A natureza possui seus próprios meios de atingir esse equilíbrio, revelando novamente as leis perfeitas de Deus para o mundo material. Então, esses flagelos destruidores, que essas coisas que acontecem tsunami, vulcão, para a nossa visão, isso é uma forma assustadora de viver, visualizar, de estar encarnado olhando essas coisas super fortes, né, acontecendo, mas ela faz parte da natureza, da renovação, do respiro da própria Terra, e é uma forma da Terra reagir da nossa própria ação, né? Porque se a gente for pensar que a gente tem uma pluralidade de existências, às vezes nessa existência aqui a gente é uma pessoa educadinha, que joga o lixo no lugar certinho, que separa tudo bonitinho, mas aí quantas encarnações a gente não teve que a gente não destruiu lá atrás, lá, que a gente não destruiu umas árvores, por exemplo, desmatamento, né? Às vezes a gente reclama do calor, aqui há muito calor, mas sai cortando um monte de árvore. Aí você cortou umas 5 vidas, você arrebentou todas as árvores aqui da região, e agora você está sofrendo o efeito da reação da ação que você fez lá, tantas vidas, né? De que você não cuidou desse ambiente. Que você mesmo vai reencarnar, que seus filhos vão reencarnar. E, enfim, é a reação que o mundo tem de se equilibrar e de reagir a essa destruição, esse abuso que a humanidade tem em relação aos recursos da Terra. Então, é uma forma espiritual também até mesmo de karma, vamos dizer assim. Mas não vamos pensar também nesse lado de, o Deus está revoltado, está jogando um trovão aqui.
Não é bem assim também, não. Aí os flagelos destruidores, essa destruição também tem seu valor moral, provocando a solidariedade, assim a caridade vai sendo instalada, porque é um sentimento inato dos humanos, a ajuda recíproca entre irmãos espirituais de família universal, estimula a inteligência, levando os humanos a encontrarem novas soluções, o combustível verde para seus carros, irrigações de deserto, tirar alimentos de onde só existia areia. Então, essa busca que a gente tem incessante pela melhoria, empresas já têm da mesma forma que a escravidão foi um marco importante, que parecia que isso nunca ia acabar, né? Acabou a escravidão, ela é proibida hoje. Aí, da mesma forma, logo mais vai ser proibido as empresas, as pessoas destruírem a natureza, seja até as empresas têm que buscar recursos aí, que nem tá, né? Até o recurso de segurança, por exemplo, é uma evolução falar assim para as empresas, ó, agora tem que ter ABS, agora tem que ter airbag, agora tem que ter tantos poluentes, agora os carros não podem ser a diesel por causa disso. E essas evoluções, é claro que a gente tem aquela questão política de mercado que a gente sabe que não é 100% nunca, né? Mas sempre vai existir um avanço para que a gente prejudique menos as questões da relação da Terra, né, da relação da natureza da Terra. E aí a gente está falando também que nessa parte desses flagelos destruidores, a própria pandemia, essa parte que no meio desse caos, dessa destruição, como a pandemia foi, ela fez sensibilizar os corações que às vezes estavam endurecidos nessa época, né? Até eu estava falando com a Vanessa, por exemplo, da gente fazer compra dos comércios locais, das pessoas, pequenos comércios no nosso bairro, porque a gente quer ajudar essas pessoas, porque a gente sabe que elas estão passando por um momento difícil. E da mesma forma que, por exemplo, se eu estava trabalhando numa empresa e fui mandado embora por causa da pandemia, aí eu começo a vender um docinho aqui para poder me virar nas contas, aí eu vou olhar para o outro tiozinho lá que também aconteceu a mesma coisa, eu vou olhar com uma sensibilidade, porque ele falou, eu vou querer ajudar ele também, aí vão me olhar com sensibilidade e essa fraternidade ganha, é, com essa sensibilidade, ela ganha os voos maiores por causa é, dessa dificuldade, né, que a humanidade passou. Talvez se a gente não tivesse passado, a gente não teria tido esse despertar, esse olhar para o próximo dessa forma. Eu não estou dizendo da forma só econômica, eu estou dizendo do coração, da gente olhar a outra pessoa com um olhar mais sensível, falando, nossa, a dor dele eu conheço, a dor desse irmão, porque eu também senti, então foi importante eu ter passado por essa dor, porque né, descongelou um pouco o nosso coração, foi um dos benefícios aí da própria pandemia. Né? A guerra, aí é sobre as guerras, né? Que também é uma destruição desnecessária e revela a predominância dos instintos ignorantes que a morte não existe. Então, a guerra, por si só, já são sinais que a gente vive como primatas ainda, querendo um destruir o outro, um país querer tomar território um do outro. É arrogância, se você, a gente está reclamando às vezes do país lá que está guerrilhando, e aqui, que às vezes briga por causa de 1 centímetro do muro com o vizinho, por causa do lixo que está um pouquinho na casa do outro. Então é a mesma coisa, a gente em proporções diferentes, mas a gente também tem a nossa guerra aqui com nossos vizinhos. Né? A morte do corpo físico, causada pela guerra, revela o direito do mais forte, característico dos humanos que vivem no horizonte tribal, né? Primitivo, aquele cara que um quer mostrar que é mais forte que o outro, essa coisa já é meio infantilizada já, né? Sob o horizonte espiritual de Jesus, a guerra irá desaparecer, mas na fase de transição é um mal necessário para libertar o povo ou a sua defesa. Então, esse mundo regenerador promete que essa guerra não vai mais existir. A gente está esperando esse momento chegar, de não ter ninguém mais brigando com ninguém, de acabar com essas fronteiras. E a gente sabe que ela, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, muitos relatos aí espíritas falam que ela foi um mal necessário para poder expurgar o mal mesmo. É porque às vezes o mal ele precisa ser totalmente revelado para ele causar um choque, né, na população. E ali eles falam: nossa, que lado ruim que a gente foi, vamos mudar isso aqui, não vamos ter mais esse tipo de situação. Tanto que não teve a Terceira Guerra Mundial, de tanta vergonha
que as pessoas têm do que fizeram na Segunda Guerra Mundial. A gente precisa se organizar, né? A gente precisa se organizar, não pode. Baixou o nível, né? Vamos dizer assim. Que nem tá a guerra do condomínio, a briga do condomínio. Não pode baixar o nível, tem que manter a civilização, né? A liberdade e igualdade é um direito fundamental que a humanidade luta para ver implantado no planeta. O avanço do conhecimento colocou a guerra entre as nações mais desenvolvidas no impasse. O uso da energia atômica, além de destruir o inimigo, também destruirá o agressor. Então, aqui está falando também dessa tecnologia atômica, que é muito boa para umas coisas em relação à energia, e aí o ser humano também usa para destruir o inimigo, né? Então, o desenvolvimento da violência não pode ser ignorado, a guerra passa a assumir outras faces, o terrorismo e o crime organizado, o fanatismo religioso como forma de destruição suicida. Somente quando os homens compreendem a justiça e praticam a lei de Deus, os povos serão irmãos. Então, eu contra eles, eu não gosto do japonês, e agora que a gente sabe da pluralidade de existência, vai não gostar para você ver. Ah, eu não gosto de japonês. Aí daqui a pouco você nasce lá também. Você é japonês, daqui a 100 anos você nasce japonês. Aí eu não gosto do pessoal do Oriente Médio, eu não gosto de tal lugar, de tal tipo de pessoa, de cultura. Então, daqui a pouco a gente é ele também. Então a gente entende que são irmãos, irmãos, porque daqui a pouco ele é da nossa família, é o nosso filho. Então a gente precisa enxergar toda a população, né, o mundo inteiro, com uma fraternidade, como universal, como irmãos, filho do mesmo pai, né? Enquanto isso não ficar nítido nas pessoas, a gente enxergar com essa diferença, a gente vai ficar vivendo nessa guerra por questões étnicas, por questões de território, por questões infantis, né? E aí outra questão infantil aqui, que é o assassino, que é a destruição de uma pessoa encarnada. O assassino é um abuso da lei da destruição do ponto de vista espiritual e interrompe uma vida de expiação ou de missão no livro dos Espíritos, que responde essa pergunta: o que acontece com o assassino na visão espiritual, né? A intensidade da reação dependerá da intenção atenuada diante da defesa, e louvável quando preservamos nossa vida e do agressor, né? No caso, se você acabou matando uma pessoa para se defender, tem uma certa ponderação, né? No dia a dia, se você fez isso para poder salvar uma pessoa, então tudo é caso a caso, né? No dia a dia da vida urbana, percebemos que muito acidente que termina de forma trágica poderia ser evitado se soubéssemos ceder diante do desequilíbrio emocional nosso e do agressor. Respeitar o direito de outro ter uma opinião diferente da nossa, desenvolvimento intelectual, nem acompanha o desenvolvimento moral. É que nem, por exemplo, torcida, né? Tem gente que mata outra pessoa porque torce para outro time, por coisas fúteis. E aí a gente sabe que na visão espiritual, você mata um senhor ali, um rapaz, aí você acabou com a vida dele, que ele tinha um plano encarnatório. Às vezes ele foi com planejamento para poder fazer uma vacina, para poder orientar os filhos dele para poder ir no caminho do bem, influenciar a esposa dele que tinha um planejamento de ter ele como um parceiro, ter uma experiência, isso aí foi quebrado porque alguém interrompeu. Então, imagina a consequência que é você interromper a vida de uma pessoa, né? Essa destruição de uma vida espiritual, as consequências que traz para esse assassino, que ele bagunçou tudo, o planejamento. E isso vive acontecendo, né, o tempo todo, né? Imagina o trabalho da espiritualidade, né? De poder adequar o plano A, o plano B, depois se esse morreu e tal. Aí, a crueldade. A crueldade é mais um abuso da lei da destruição, sentir prazer pelo sofrimento do outro. Hum, aí parece ser bem radical, meio pesado, mas a gente tem um nível de crueldade, sim. A gente, quando a gente vê uma pessoa que a gente não gosta, ou um motoqueiro que está lá, empinando a moto, pipocando no seu ouvido, aí ele vai lá empinar a moto, você não fica torcendo para ele cair, Aí quando ele cai, você fala, bem feito. Isso aí é crueldade, gente. É crueldade que a gente tem. Aí você pode falar de outras situações que você vê uma pessoa que estava fazendo um negócio errado e ela vê que escorregou e caiu no chão. Você fala, opa, bem feito, toma. Então a gente tem um nívelzinho de crueldade que a gente precisa dar fazer uma vigilância nisso aí. Não é só a crueldade dessa aí, não, mais extrema,
já está se estipando, mas essa pequenininha aí que a gente tem de vez em quando é bom a gente dar uma cortada. Revela quase a ausência de senso moral, quase porque o senso moral existe em todos os humanos por princípio. Esse germe de moralidade irá desenvolver nas encarnações futuras. Então é outra coisa que vai ser estipada, destruída da humanidade, vai ser essa crueldade, esse prazer de ver o mal dos outros. Ele vai acabar. O humano primitivo tem mais possibilidade de ser cruel por viver dos instintos, renascendo numa sociedade mais organizada. E se a prova for pesada, pode sucumbir e provocar tragédias, muitas vezes incentivada por espíritos inferiores e perversos. Então, esse momento que a gente está lá torcendo para o rapaz cair, dando risada, pode ter certeza que tem um monte de espírito amiguinho nosso junto com a gente, nos incentivando nisso. Aí a gente fala, eu não sei porque eu tô com obsessor, eu tô com obsessor. O pensamento que você tava era esse aí. É afinidade, né? Impossível eternizar-se na crueldade, pois o senso moral está presente em todos os homens, a princípio não desenvolvido para pouco a pouco, ao transformar em seres bons e humanos. Então, é um degradê, é uma transição bem suave até a gente eliminar isso dos nossos pensamentos. Aí, falar um pouco aqui sobre a pena de morte. A pena de morte é o assassinato legalizado pela sociedade uma forma de punição radical nascida entre os povos ignorantes e primitivos. O mais antigo documento escrito em pedra no Código Hammurabi, rei babilônico, em 1792 a.C. a 1750. Procura disciplinar o direito de equivalência da punição com a lei de Tailão, confirmado depois por Moisés, tornando divino olho por olho e dente por dente. Então, ó o tanto de tempo lá que tem esse negócio de você não gostou da atitude da pessoa, então vamos eliminar ela, ela não serve mais aqui na Terra. E aí a gente pega e vai lá para... Tem uns estados lá dos Estados Unidos que ainda tem essa pena de morte. Aí pessoas que aprovam isso, aí você vai perguntar para a população, a pessoa fala, quando a pessoa fez algo errado, ela tem que ser eliminada, né? Ela não serve mais aqui para a Terra. Né? Então, são sentimentos extremamente perversos, assim, primitivos, que um dia essas pessoas vão se despertar e vão entender que isso está completamente fora da justiça de Deus. Né? A gente está querendo tomar o lugar da justiça de Deus. A gente vai falar mais sobre isso aqui. Jesus revela essa verdade de forma mais cristalina, lembrando a lei de ação e reação. Quem com espada fere, com espada será ferido. Ele recomenda amar o inimigo, o amor raciocinado, não ter nenhum sentimento de rancor, de ódio ou desejo de vingança. Jesus, com sua espada da paz, promove a justiça divina na sua perfeição amorosa, eliminando a pena de morte, a destruição desnecessária, porque a morte não existe. Então, se a população lá estava acostumada a ficar matando gente, dando pena de morte para os pessoal dar apedrejamento, aí chega um rapaz e fala que é para amar o seu inimigo, imagina a confusão que esse pessoal deve ter se abalado com essa ideia. Né? Porque se a pessoa fez algo errado, ela tem que pagar. Né? Quantas vezes a gente vê nos dias de hoje, trazendo para os dias de hoje, situações, vai lá no Datena lá, você vai ver o pessoal fulano assassinou não sei quem, aí você vai a repórter falar com a família, ele tem que pagar cada centavo, com aquele olhar fulminante assim, querendo matar a pessoa, vingar. A gente entende que às vezes, né, cada situação, mas a gente precisa ter essa frieza espiritual e entender que essa vingança ela não vai levar a lugar nenhum. Né? Já foi, já aconteceu, ele já cometeu erro. A pessoa que fez esse assassinato, que cometeu esse erro, ele já se lascou sozinho. Não precisa você ir lá e querer se afinizar com esses sentimentos de vingança, de ódio. Da mesma forma que a gente pode fazer em menor escala, esse negócio de alguém pisar no nosso pé, a gente já fica querendo bater na pessoa, alguém fez alguma coisa fora da nossa expectativa, frustrou alguma coisa nossa, a gente já fica querendo já, né?
Então, da mesma forma, a gente for olhar assim no sentido, vamos lá, a gente tem um cliente, o cliente a gente tem um cliente, ele humilha a gente, ele maltrata a gente lá, e aí depois a gente tem alguém que vai trabalhar para a gente, ou uma diarista, ou um cara vai vir fazer uma entrega aqui para você, ele quebra uma lâmpada sua, e você vai querer humilhar ele, vai querer destratar, vai querer ser intolerante. Então, da mesma forma que você às vezes reclama que no seu trabalho o seu chefe ou o seu cliente te maltrata, e você, quando vai no restaurante, maltrata o garçom também, da mesma forma que você é mal, né? Então, vale essa reflexão, a gente tratar bem as pessoas e querer ser bem tratado, é que a gente vai ser bem tratado. Acho que eu acredito muito nesse negócio do karma, sabe? Se você trata bem a pessoa que te serve, normalmente eu pego uns clientes muito gente boa, assim, eu fico muito grato. Aí quando eu trato mal alguma pessoa que me serve, pode ter certeza que vai vir um cliente me dar chicotada também. Então, fique esperto aí na hora de tratar as pessoas. E principalmente garçom, médico. Vai xingar o médico, vai fazer a cirurgia, vai fazer esse negócio aqui direito aqui. O médico não pode, e nem garçom também. Eu nunca gostei de maltratar garçom, porque eu tenho medo dele fazer alguma coisa na minha comida lá, viu? Então, vale aí. Então, é, lei da ação e reação, né? Quem com a espada fere, com a espada será ferido. Então, é para todas as coisas, né? E aí aqui dá mais um pouco da justiça, né? Destruído o corpo físico do malfeitor, ele continuará vivo, ignorando sua morte física e livre para unir-se com espíritos afins. Então aí, você matou o cara estava te enchendo o saco lá, aí você falou, eu vou acabar com esse cara aqui, porque ele não presta, ele não serve aqui na Terra, né? E quem somos nós na fila do pão, né, para decidir isso? Aí ele vai desencarnar, ele vai continuar, vai causar mais débitos lá, é pior ainda. É melhor resolver enquanto está encarnado, né? Porque depois espiritualmente essas coisas só vai acumulando. Aí eu vou contar uma historinha que a Salete contou que é legal. O criminoso é um doente social, arredio do convívio civilizado, necessitado de ajuda, remédio espiritual para que promova o arrependimento. Somente as leis de Deus são perfeitas. Julgar equivale a tomar o lugar de Deus. Então, essa justiça, essa sede por vingança, por querer que aquela pessoa pague cada centavo do mal que ela te fez, né? Ela te prejudicou, te ofendeu, pisou no seu pé, você quer que ela passe a mesma coisa que você, não cabe a nós fazer essa decisão. Como eu já disse, né? A pessoa já está lascada sozinha por ter feito algo mal. Então, deixa ela, Deus cuida, Deus resolve disso. Não vamos nos apegar a esse sentimento, que também a gente vai junto. Se você, se a pessoa te ofendeu, te prejudicou, e você quer abraçar essa ideia da vingança, de querer que ela pague, você vai cair junto com ela. Aí vocês dois vão ter que se resolver nessa vibração aí que vocês ficaram, né? A justiça humana não escapará da justiça divina, que dará a oportunidade de reencarnar entre aqueles que ele prejudicou e reparar o mal que tenha feito. Então aí vocês vão virar marido e mulher, vocês vão virar pai e filho. Aí depois vocês não vão entender por que não estou dando certo com essa pessoa da minha família. Por quê? Porque na vida passada vocês não se acertaram, né? E aí da história da Sati em relação a um bandido que tinha matado, era um assassino, né? E no meio do tiroteio ele acabou morrendo. E aí a família do assassino pegou e doou os órgãos, todos os órgãos dele, para várias pessoas que estavam precisando desses órgãos, né? Que nem o do Faustão lá, coração, aí um rim, um não sei o que lá. Aí ele doou vários tipos de órgão. E ele era um assassino, e ele foi direto para um umbral lá, e estava todo lascado, né? Porque ele era assassino e tal, fazia só coisa ruim. E aí, confidencial essa doação desses órgãos. Ninguém pode saber quem foi que doou e tudo. E a família não sabia que ele era um assassino e tudo. Porque tem pessoas que nem morre, mas não pega o órgão saber que a pessoa é um assassino. Fala, não quero o coração de um assassino, não.
Prefiro morrer. E aí, por isso que é confidencial, né? E aí, essas famílias, todos esses órgãos foram perfeitamente funcionar nesses outros corpos, dessas outras pessoas, e esses familiares e essas pessoas oraram tanto, tanto para esse doador, que eram várias famílias, que essas vibrações chegaram para esse rapaz lá no umbral e ele foi resgatado de lá por causa dessas orações. E os espíritos falaram: não, a gente teve que resgatar você porque você recebeu tanta oração, tanta gente a te agradecendo que você vai ser resgatado aqui, vai ser tratado. E ele sentiu todas essas boas vibrações, mesmo todo o mal que ele fez. E aí ele foi lá no hospital, né, do hospital espiritual, meio que deu uma recuperada. E o que que ele fez? Ele virou um anjo, meio que um anjo da guarda, de todos os doadores que orou por ele lá, né? E aí ele se transformou no arrependimento de ser um assassino e começou a querer ajudar as pessoas e reparar as falhas que ele tinha cometido. Isso com o poder da oração, para a gente ver como que ela é importante e chega lá em quem precisa imediatamente e transforma as pessoas também, ajuda. São luzes assim fundamentais. Vocês querem falar alguma coisa dessa aula da lei da destruição? Alguma situação aí da vida de vocês que vocês lembraram, que alguma coisa que vocês viram que vale a pena a gente refletir aqui? Podem ficar à vontade. O pessoal tá muito quieto hoje. Vocês me deixam mais nervoso, tô sozinho, aí eu fico mais nervoso. Vocês têm que falar alguma coisa para me tranquilizar, hein? Mas eu vou seguindo então, tá? Vou seguir para a parte B. Eu não tenho tantos argumentos que tem a Carla. Acho que eu sou muito direto ao ponto. A aula vai mais rápido, parece. Me desculpa, gente, eu sou muito direto, então não consigo ficar tendo muitas ideias aí. Aí essa parte B aqui vem falando sobre essa parte que Jesus fala sobre não vir trazer a paz, que é meio contradizente. Como assim não trazer a paz? É meio que parecido com a destruição, só que é a destruição do nosso egoísmo, da, do nosso orgulho, dessas chagas da humanidade que elas precisam ser destruídas, ser eliminadas do nosso pensamento. Que nem eu estava falando da vontadezinha, da crueldade de ver o outro sofrer, isso aí precisa ser eliminado da nossa mente para já. Então, quando a gente vai eliminar isso, vai querer resolver isso, quando a gente percebe que a gente está cometendo tal falha, causa uma turbulência mental, né, psicológica nossa, para poder fazer essa mudança. Então, essa não vir trazer a paz é essa turbulência da mudança, porque a paz no sentido dele, que ele está dizendo, é aquele acomodismo. Estou tudo em paz, vou levando a vida na boa, não vou mudar nada, tá bom assim do jeito que eu sou, nasci assim, eu sou assim, vou ser assim. Então, o que, que é? Agitar, fazer as cabeças, né? Agitar aqui o turbulão para o pessoal mudar a forma de pensar e evoluir. Porque é muito bom essa agitação para a gente poder fazer uma evolução. Quando a gente faz tratamento psicológico com terapia, né, no momento ali da transição ali, o psicólogo fala, você está tomando umas atitudes meio estranhas, né? Você fica meio irritado, ou você aquilo ali as reações da nossa mudança, quer dizer que a gente está mudando, a gente está começando a ter umas reações meio estranhas que a gente não costumava ter, justamente por isso, porque a gente está se transformando em algo. E aí faz parte da nossa natureza essa agitação com a mudança. E é um bom sentimento, querendo ou não, mas também é bom. Aí Jesus desperta o sentimento a ensinar a lei do amor, contendo todas as leis de Deus. O uso da expressão fortes como não vim trazer a paz, porém a divisão, indica o grau evolutivo do povo hebreu monoteísta.
mas presas às leis humanas travestidas de divinas por Moisés, numa sociedade que iniciava o avanço da razão do raciocínio abstrato. Então, é meio que tirou o povo lá, hebreu lá do Egito, então, vamos dizer assim, estou acomodado aqui no Egito, vamos sair daqui, vai ser difícil, vai dar um monte de problema sair daqui, e o povo hebreu saiu lá com Moisés e tudo, e aí essa visão dos hebreus monoteísta que só acreditava em Deus também foi uma forma de agitar, porque a maioria das culturas acreditava em vários deuses, né? Então aquela coisa de amar o inimigo, enfim, todas as ideias de Jesus trouxe foi uma forma de acabar com a paz do povo e o acomodismo do povo daquela época, para elas poderem fazer essa transformação, essa mudança. A aparente destruição que uma divisão seria justamente eliminar o orgulho do fariseu, a incredulidade do saduceu, sacerdotes que disputavam o poder religioso hebreu, a destruição do orgulho para a implantação do amor ao próximo, e com a ideia mais revolucionária, amar o inimigo, amar o inimigo, provocou forte reação que culminou no drama do Calvário e no ciclo dos romanos politeístas. Então, como a gente estava falando até na aula anterior, né, que na aula parteada, que isso, imagina esse cara falando isso naquela época, a confusão, a paz que tirou do povo com essas ideias extremamente inovadoras até para os dias de hoje. É claro que a gente não vai levar ao pé da letra esse amar o inimigo aí, que ele é muito difícil, mas não odiar o inimigo já é um passo maravilhoso que a gente possa dar. Toda ideia nova causa uma revolução, e quando está fundada na verdade, nada impedirá sua expansão. A morte de Jesus e seus seguidores não foram suficientes para impedir a força modificadora dessa verdade trazida pelo Mestre. Sua força modificou Roma, mas ao misturar o poder político e religioso, novamente o homem volta a colocar seus interesses acima da verdade evangélica. Então, a gente sabe lá que Jesus foi crucificado, os seus discípulos também, a maioria foram assassinados, crucificados também, por levar a palavra do Cristo. Demorou, acho que foi quantos anos? 300 anos. Que foi 300 anos para poderem aceitar o cristianismo, as visões do Cristo, mas no meio disso houve alguns, vamos supor, imagine, é proibido ser cristão ter essa ideia do Cristo, mas aí eu tenho um general lá de Roma que gostou das ideias, mas ele acaba gostando de uma forma sigilosa, e aí descobre esse general, mata o general, aí aquela confusão toda, né? Umas pessoas têm afinidade, outras não, e aí fica até serem aprovados. Aí depois veio, aí misturou com religião, política, e aí eles colocaram os interesses próprios dessa visão cristã do próprio Cristo, e montou as igrejas, né, cristãs, e aí começaram a fundar ela nas formas pessoais deles da época, e baseadas mais na personalidade, no perfil das pessoas da época, do que propriamente a própria palavra do Cristo mais pura. Né? Começa a luta interna dos cristãos pelo poder religioso, que é isso aí, né? Mesmo após a Idade Média, quando o plano superior da espiritualidade envia espíritos missionários para promover a reforma do pensamento religioso e intelectual, surge o jesutismo, com suas torturas e fogueiras tentando resistir à implantação da lei do amor. Então, eles pegaram essas mesmas ideias do Cristo e com ela distorceram e criaram essas torturas, essas fogueiras, e usaram uma religião extremamente fanática que a gente conhece lá na época medieval, que é totalmente contrária ao que o Cristo nos ensinou, obviamente. Né? O avanço da ciência nos séculos seguintes promove a destruição dos dogmas e do poder absoluto da igreja e reinados. Então, foi mais uma fase aí da Revolução ali Francesa que o pessoal já estava de saco cheio daquele negócio da igreja querer mandar em tudo e ficar queimando os outros na fogueira por interesse próprio. Né? Na luta entre a verdade e o fanatismo surge o incrédulo e seu materialismo. E a consequência dessa repugnação religiosa que aconteceu na Revolução Francesa foi esse materialismo. Tanto que hoje, por isso que a gente tem um monte de gente ateu,
gente com intolerância religiosa, justamente porque provavelmente também alguns desses foram encarnados nessa época que a religião dominava, que maltratava as pessoas, a gente reencarna com esse sentimento. Poxa, eu não gosto de coisa de igreja porque a igreja fez mal para mim na encarnação passada. Às vezes a gente vê com esses sentimentos, né? O plano superior da espiritualidade programa a vinda do Consolador prometido por Jesus. A doutrina espírita retoma a lei do amor e restaura a necessidade de uma mudança interior. Então é mais uma fase. A fase da Revolução Francesa veio e trouxe a ciência, algumas das ideias da fé raciocinada, né? De alguma forma, a gente chegou com a ciência e a gente começou a ter uma fé raciocinada com, com a ciência, né? Com a religião junto com a ciência. E aí depois veio o Espiritismo, que fez a mudança agora, está concentrada no indivíduo, modificando seu modo de ver o mundo. É meio parecido até com o budismo, né? Quando a gente for olhar isso, né? Que o Espiritismo vem meio que para não falar para você seguir para uma multidão, a multidão tem que fazer isso. Ela é muito específica, né? Cada um tem o seu compromisso, o seu livre-arbítrio. Estou falando aqui, cada um está pensando numa coisa, cada um lê de um jeito, entende de um jeito e aplica de um jeito. Então ela é muito íntima. A gente vê essa palavra com a nossa própria visão, com o nosso raciocínio, a gente interpreta e aplica com a nossa própria atitude, com a nossa própria personalidade. A gente, né, quando vê essa ideia que nós somos deuses, é aí que a gente tem o poder de utilizar esse conhecimento, essas informações, essas palavras, do jeito que o nosso livre-arbítrio, né, quiser conduzir, né? Principalmente, melhor ainda se for para o bem, né? Tornando-se fraterno, bondoso, solidário para com seus irmãos espirituais, compreendendo que sua família é a humanidade, que as dificuldades de hoje mostram a necessidade dessa renovação interior. Então a gente espírita tem essa ideia, tem essa consciência de que ela faz, apesar, pode o coletivo tá pegando fogo, mas o espírita verdadeiro ele tem que entender que ele não pode julgar esse coletivo, ele tem que fazer a parte dele, a paz interior dele, ele tem que fazer isso ficar aceso, mesmo com todas essas dificuldades na nossa sociedade, e sabe que isso vai, de alguma forma, contribuir. Da mesma forma de você lá não estacionar num lugar de deficiente, mas eu vou estacionar, o outro não vai, não interessa. Você não vai estacionar num lugar deficiente, eu vou fazer a minha parte. Pronto. É assim que o espírito tem que pensar, eu vou fazer a minha parte, não vou esperar que os outros façam por mim, que os outros façam igual a mim, não tô nem aí. Se os outros não fizerem igual a mim, fazer o quê? Felizmente. Mas eu vou fazer a minha parte. Então é assim que vai nascendo um monte de gente com esse pensamento, daqui a pouco a maioria do pessoal está pensando assim, ninguém vai estacionar num lugar deficiente. E é assim a gente vai progredindo. Semeando um futuro feliz, né? Evangelizado o indivíduo, evangeliza-se a família, ou seja, você está fazendo a coisa certa, você acredita na coisa correta, você dá o exemplo e você influencia a sua família, influencia seus filhos, influencia as pessoas em sua volta, né? Regenerada está a sociedade, estará a caminho de sua purificação, reabilitando-se simultaneamente a vida do mundo. Então a gente é um grãozinho de areia que de alguma forma vai influenciando aí na nossa sociedade e ela vai cada vez sendo mais fraternal, mais amorosa. E da mesma forma que eu estava falando lá que você trata mal os seus, se você tratar bem quem serve para você, você vai ser tratada para quem você serve. Então essas coisas elas são pede para Deus provar isso para vocês, você vê se não funciona. Então essas coisas funcionam, gente. Essas coisas a gente fazer as coisas boas, elas voltar, fazer as coisas ruins, elas voltar. Às vezes não precisa demorar uma próxima vida para voltar, não. Pode ser nessa mesmo também. Então, eu acho que quando a gente está com a convicção de estar fazendo a coisa certa, com essa fé, né? Eu estou fazendo a coisa certa, estou dando o meu melhor, estou me esforçando para poder tirar essa crueldade que às vezes eu tenho, esses defeitos que às vezes eu tenho, já é uma condução do bem, né? Deus não quer anjo de um dia para o outro, não. Ele só quer as pessoas aí esforçadas querendo melhorar. Às vezes a gente fica meio preguiçoso para querer melhorar, mas às vezes é melhor a gente tentar ter essa condução de uma forma no nosso dia a dia, tentar trazer isso para o nosso dia a dia com uma hora de deslanche.
aos poucos ele deslanche. E gente, é isso aí a aula de hoje. Eu não sei o que vocês têm a comentar sobre isso. Alguma situação aí do dia a dia. Alguém já foi maltratado pelo chefe? Alguém já maltratou um garçom? Essa história do garçom me fez lembrar de um caso do Chico Xavier. Não sei se eu posso trazer aqui. Posso pedir licença para trazer? Posso. Teve, não sei se vocês conhecem, né, mas teve um caso que o Chico Xavier narrou quando ele estava encarnado e tal. Ele estava num restaurante onde tinha um garçom que era negro e que ele era muito maltratado. Ele sempre foi muito maltratado, ele estava muito triste, muito infeliz. E o mentor do Chico Xavier pediu para o Chico levantar e ir lá dar um abraço nele. E ele todo sem graça. O Chico todo sem graça, vou lá, dar um abraço dele. Disse, não, você vai lá dar um abraço nele. Aí o Chico foi, levantou e perguntou para ele se ele podia dar um abraço. Se ele recebeu um abraço dele. Aí ele aceitou, ficou muito feliz. E depois, não lembro se foi depois de alguns dias, mas o garçom falou para ele, depois ele falou para o Chico, que naquela noite ele estava querendo encerrar o expediente e ele estava querendo se matar. Porque ele estava sendo muito maltratado, estava sofrendo muito racismo, ele estava muito triste, ele estava pensando em se matar naquele dia, naquela noite. Mas por causa da ação do Chico, ele desistiu. E depois ele agradeceu ao Chico e contou essa história para ele. Que eu acho bacana isso, porque às vezes a gente não sabe o que a outra pessoa está passando. E às vezes, por causa de uma besteirinha, a gente acaba somando com a tristeza que ela já está. O fardo que ela já está carregando. Aí eu acho que a gente tem o poder de ajudar ela a carregar o fardo ou piorar o fardo dela. E assim como a gente viu, né, da história do assassino, que acabou voltando para ele algo que a família fez. Aí a gente vê que tudo é um ciclo. Tudo que a gente faz é um ciclo. Tudo volta, tudo volta. E aí o que a gente está lançando, né, para voltar? Eu achei muito legal. A gente pode contribuir tanto para o bem quanto para o mal, né? Você pode. Imagina você souber que você foi uma das pessoas que xingou ele lá, falou: a comida não tá do jeito que tá aqui. Aí o cara vai lá e se mata. E como que você vai ficar depois? É verdade. É bonita quando você sabe que você ajudou ele a não se matar. Agora, quando você ajudou o rapaz a se matar, aí você fica. Né? Então, é melhor a gente saber prevenir isso antes de fazer a coisa errada, né? Não depois. Porque depois já foi. No dia a dia, né? Toda a relação a gente contribui. A gente observar em todos os cantos, até a pessoa lá do supermercado lá que está no domingo 10 horas da noite lá atendendo, ou pelo menos um olhar de caridade. Esse que é a caridade. É você olhar aquela pessoa 10 horas da noite num domingo lá trabalhando, tem filho em casa, está precisando do emprego, e você pensar, nossa, realmente. Aí você fala assim, que demora desse caixa, que demora. Eu falei, gente, olha a pessoa ali que está o dia inteiro aqui, cansada. Pô. Você quer estar no lugar dela para você estar reclamando? Não quer, né? Então, né, vamos ter paciência, vamos ter tolerância, vamos ter essa sensibilidade que a gente teve aí na pandemia, de que todo mundo sofre. Até o rico sofre lá. Né? Com a pandemia, todo mundo sofreu. Então, cabe a gente tentar observar, ter essa sensibilidade com as pessoas, pelo menos essa sensibilidade. Não precisa nem ser anjo para poder pensar assim. Né? Vocês têm alguma experiência aí para falar desse tipo também? Pode ficar à vontade. Que a gente tem muito no ônibus, né? Com o ônibus o pessoal... Eu lembro que eu ia para a faculdade de ônibus lá, o pessoal xingava o cobrador lá, o cobrador com sono assim.
Aí o cobrador não batia o negócio direito, fechava a porta, a mulher xingava, falava um monte. Eu paguei a passagem, eu paguei a passagem. Como se fosse o dono do ônibus por causa de 2,50 lá na época da passagem lá. A intolerância, gente, a intolerância com as pessoas. Daqui a pouco você é cobrador de ônibus também, tá lá passando sono, lá passando sufoco. Então, a vida sobe e desce o tempo todo. Vamos, né, vamos ter essa tolerância aí. E aí depois a gente não sabe porque que o nosso chefe, o nosso cliente, está dando chicotada na gente. É porque... Não, não vamos também ficar ligando tudo isso ao que a gente fez com o que a gente sofre. Então, tá, uma coisa não tem nada a ver com a outra, assim, também. Tá? Não é tudo absoluto, não. É só uma sugestão. Tá bom? Então, gente, aí vocês não falam muito, então eu acho que é muito cedo que tá acabando a aula, né? Então eu não tenho muito o que falar, assim. Acho que é isso aí. Tá bom? Alguém quer fazer a oração final, pelo menos aí, para me ajudar? Pode fazer a oração final? Pode ser Posso cantar? tentar? Pode? Opa. Posso tentar fazer? Posso. Então, convido a todos, quem tiver sentir a vontade de fechar os olhos, que possamos pedir a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo para os nossos casos, as nossas famílias, aos nossos amigos, aos nossos trabalhos. E o nosso Mestre Jesus Cristo, possa abençoar o Wagner, que trouxe a aula, trouxe a palavra para nós, trouxe esse aprendizado, que possa também abençoar a Carla, que está ausente, mas está em trabalho, que o Senhor possa abençoá-la, abençoar a família dela, assim como essas bênçãos possam estender a todos os ausentes e todos os seus familiares, todos os seus animais, plantas, e assim seja. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado.